Salve pessoal, vamos retomar o nosso estudo então do livro João de Ferro, do Robert Bly. E para recapitular, eu quero lembrar vocês que esse aqui é um livro de análise de um mito, de um conto específico da Alemanha do século XIX, que o Robert Bly resgata para fazer esse trabalho com o masculino, né, com o público masculino, no sentido de compreender as crises que os homens tendem e vivem, né, durante sua vida e ajudá-los, né, a partir dessa interpretação, a compreender melhor o mundo interno, compreender melhor as questões que os aflige a partir dessa leitura desse livro, desse conto que os irmãos Grimm então compilaram e transcreveram no século XIX. Cabe lembrar que esse tipo de leitura, esse tipo de abordagem, ele é feito por diversos outros autores, psicólogos. Entre eles tem o famoso Mulheres que Correm com Lobos, né? Que é um livro que trabalha então o aspecto feminino, especialmente para um público feminino também para compreender e ajudar as pessoas a compreenderem essas crises e essas questões que vão vivendo durante suas vidas, né? Especialmente nas crises da meia-idade, crise de vida adulta, mas para todos os públicos, na verdade. Outro autor, um dos mais conhecidos, inclusive, talvez um dos pioneiros a trabalhar com os mitos nesse aspecto da psicologia, é o Carl Jung, né? O Carl Jung vai fazer, tem um livro famoso dele também, O Homem e Seus Símbolos, justamente para trabalhar esse aspecto da mitologia, do simbolismo, para compreender as questões mais profundas da nossa psique que vão aparecendo aí durante a nossa vida. A ideia desses contos é nos ajudar a ser um guia, né? Os autores eles citam esses contos, dizem que são maneiras que o conhecimento foi passando de geração em geração, de forma que pudesse ser preservado. Ele vai dizer que outras maneiras não se preservaram, né? Outras formas de passar o conhecimento não puderam se preservar tão bem quanto os contos conseguiram fazer essa tarefa. E agora, na nossa leitura do livro, a gente segue para o momento que o príncipe, né, aquele príncipe que saiu lá do reino dele, passou pela floresta, encontrou o João de Ferro, né, foi guiado, sentou nos ombros do João de Ferro e foi guiado até o centro da floresta. Agora ele vai passar por um novo obstáculo na vida dele. Então vamos seguir a nossa leitura do conto em questão. Não muito tempo depois, o país foi invadido pela guerra e o rei reuniu seu povo e não sabia se poderia ou não oferecer resistência ao inimigo, que era superior em força e tinha um exército poderoso. Então, disse o menino, né, o rapaz do jardineiro, que agora, como na época, no medievo, ele pertencia então àquele que lhe dava o ensinamento, pertencia ao jardineiro, né? Estou crescido e também irei à guerra. Dai-me apenas um cavalo. Ele disse isso para os outros soldados, pedindo apoio e dizendo que teria condições de lutar naquela guerra, né? E os outros riram, né? E disseram para ele: Procura um para ti quando tivermos partido. Deixaremos um na estrebaria para te esperar, né? Te esperando lá o cavalo. E quando eles saíram, ele foi até então a estrebaria e tirou o cavalo de lá. Era um cavalo manco de uma pata e ia, o conto vai dizendo, né, ele ia trupe-trupe, né? Isso é intraduzível, né? Mas no alemão antigo é utilizado uma rima, né? Para descrever o cavalo manco, assim. Ainda assim, ele o montou e cavalgou até a floresta escura. Portanto, ele vai ao encontro do João de Ferro porque lembra, ele tinha o João de Ferro, que é esse masculino profundo, então, que esse é o Robert Bly vai ler como um masculino profundo, o aspecto da psique selvagem, ele promete para o jovem que devolveria, que ajudaria ele, ainda que ele tenha expulsado da floresta, ele promete para ele que ele iria ajudá-lo e que ele tem muitas riquezas e sempre que ele precisasse, ele poderia ajudar.
E ao chegar à beira da floresta, ele chamou João de Ferro 3 vezes, né? João de Ferro, João de Ferro, João de Ferro. Essa ideia dos três é sempre comum nessas histórias. São métodos mnemônicos. Métodos mnemônicos são métodos que incentivam a memorização, especialmente quando os contos são passados oralmente, né? Ele gritou tão alto que ecoou por entre as árvores. Em seguida, o homem selvagem apareceu imediatamente e disse: O que desejas? Quero um. O menino responde então que ele quer um corcel muito forte, pois ele iria à guerra. Isso terás e ainda mais do que pedes. Portanto, o João de Ferro cede para ele, né, dá o pedido conforme ele tinha mesmo dito, né? Então o homem selvagem voltou para a floresta e não demorou muito até que de lá saísse, né, saísse um cavalo, um cavaleiro conduzindo um cavalo que resfolegava pelas narinas e mal podia ser contido. Era então um animal muito feroz, um animal que, além de ser muito raro, com certeza protegeria e apoiaria o jovem agora que iria à guerra, né? E atrás dele seguia uma grande tropa de soldados inteiramente equipados de ferros e suas espadas reluziam ao sol. Nesses contos são muito comuns a ideia de que um exército, né? Portanto, o exército, na minha leitura aqui, eu não estou citando o Bly, na minha leitura é um aspecto de que uma grande proteção circunda, um grande mérito circunda a psique, né? É como se uma conexão com um aspecto maior de proteção, de comunidade fosse permeado aquela psique que se sente totalmente fortalecida e segura diante dos impasses, das dificuldades da vida. E suas espadas reluziam ao sol. O jovem entregou o cavalo de 3 pernas ao cavalariço, montou o outro e cavalgou à frente dos soldados. Quando se aproximou do campo de batalha, grande parte dos homens do rei já havia tombado, e pouco faltava para que os demais cedessem. Portanto, ele chega num momento ímpar, né? Um momento de que, se ele tivesse uma potência para apoiar, ele seria muito bem-vindo. Portanto, é uma oportunidade, né? Então o jovem galopou até lá com seus soldados de ferro, arremeteu como um furacão sobre o inimigo e derrubou todos os que se lhe opuseram. Eles começaram a fugir, mas o jovem os perseguiu e não parou até que não restasse um único homem. Chegou numa fúria o rapaz, né? Numa fúria, numa grande força mesmo, e conseguindo deter inimigos, né? Aqui entra a questão, né? Seria o momento dele ser vangloriado, seria este o momento dele ser bem recebido pelo reino. No início, ele chega no reino e é apenas um cozinheiro, depois ele vai trabalhar no jardim porque é justamente expulso pelo rei. Portanto, agora seria uma grande oportunidade para ele mostrar o seu valor e ser reconhecido por isso. Mas me parece que ainda não é o ponto, não é o momento, né? O que a história nos diz é que ainda é preciso uma contenção, né? E uma humildade diante daquele poder que não era propriamente inteiramente do jovem, né? Ele recebeu aquilo, portanto ele não necessita receber glórias e não se vê como necessariamente merecedor de grandes glórias. É nesse momento então que ele conduz de volta a tropa por caminhos desviados de volta à floresta e chamou João de Ferro. Então ele desvia da tropa, desvia dos louros, desvia das glórias, e o João de Ferro pergunta e o rapaz responde: Toma de volta teu cavalo e tuas tropas, e dá-me outra vez meu cavalo de 3 pernas. É como se ele percebesse o valor da circunstância humilde, né? O valor de se manter em um ambiente de base. Ele agora não tem mais não almeja mais ser um grande cavaleiro, alguém que recebe um grande valor daquela coroa, né?
Tudo que ele pediu foi feito e logo estava cavalgando em seu cavalo de 3 pernas. Esse é o passo seguinte, então, que a gente fez a leitura. A seguir, a gente vai contemplando outras maneiras de outras passagens do livro e fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e vamos conversando aí, tá, pessoal? Espero que essa leitura ajude também cada um que está assistindo a trabalhar internamente, né? E talvez uma gota de compreensão do quanto essas histórias podem nos ajudar a seguir a nossa vida, que não é fácil, né? Nosso caminho sempre tem grandes dificuldades, assim como a do menino após encontrar o João de Ferro, mas que por trás dessa dificuldade existe uma possibilidade de se encontrar uma sobriedade que talvez no reino do menino ele nunca encontraria, né? Um grande abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.